Ele orou, clamou, esperou, e o céu ficou mudo. Não era ausência, era o peso de um silêncio que ele mesmo havia construído, tijolo por tijolo, recusa por recusa. E você já sentiu esse silêncio? Eu quero dizer a você, com toda a seriedade que esse tema merece, que nem todo silêncio de Deus é ausência. Às vezes, o silêncio de Deus é a voz mais solene que ele pode dirigir à alma humana. Às vezes, o silêncio não é abandono, é julgamento. E isso, meu irmão, minha irmã, precisa ser compreendido com profundidade. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, homem que conhecia as profundezas da palavra de Deus como poucos em toda a história da igreja, disse uma vez que há dias em que Deus fecha os ouvidos, não porque se esqueceu do seu povo, mas porque o seu povo se esqueceu dele. Spurgeon conhecia o peso desse silêncio. Ele próprio o viveu nas noites escuras da alma. Mas Spurgeon também sabia distinguir entre os diferentes tipos de silêncio divino. Há o silêncio do deserto, aquele que Deus usa para purificar e preparar. Há o silêncio da espera, quando Deus está trabalhando nos bastidores daquilo que os olhos ainda não podem ver. E há o silêncio do julgamento, aquele que recai sobre quem endureceu o coração e fechou os ouvidos à voz do Altíssimo. E é justamente esse último tipo que a maioria das pessoas nunca quer encarar. É fácil falar do silêncio como prova, como refinamento, como mistério divino, mas recuar diante da possibilidade de que o silêncio de Deus possa ser, em certos momentos, uma forma de julgamento, isso exige coragem espiritual. A Bíblia não esconde essa realidade, ela a declara com clareza. No livro de Provérbios, no capítulo 1, versículos 24 ao 28, a sabedoria de Deus fala e diz assim: Porque clamei e recusastes, estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa calamidade. Zombarei quando vier o vosso temor. Quando vier como assolação o vosso temor, e a vossa destruição chegar como um torvelinho. Quando sobre vós vier tribulação e angústia, então me chamarão, e não responderei. De manhã me buscarão, e não me acharão. Essas palavras não foram escritas para assustar, foram escritas para despertar. Deus, em sua misericórdia infinita, nos avisa antes que o silêncio chegue. Ele nos diz: existe um tipo de silêncio que nasce da rejeição contínua da sua presença. E quando esse silêncio se instala, ele tem um peso diferente de todos os outros. Pense por um momento em Saul, o primeiro rei de Israel. Há um verso no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, que arrepia a alma. E consultou Saul ao Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. O céu estava fechado. Não havia sonho, não havia palavra, não havia profeta. Silêncio total. E aquele silêncio não era ausência. Era o resultado de anos de desobediência, de orgulho, de rejeição deliberada à voz divina. Saul tinha tudo: a unção, o trono, o povo, o exército. Mas ao longo do tempo ele foi cedendo à sua própria vontade. Ignorou os mandamentos claros de Deus. Preferiu a aprovação dos homens à obediência ao Altíssimo. E chegou o dia em que abriu a boca para orar, e o céu estava mudo. Esse é um dos quadros mais trágicos de toda a Escritura. Mas aqui está a pergunta que precisa ecoar dentro de nós. Será que Saul acordou um dia e decidiu ser desobediente? Não. Foi um processo. Foi a somatória de pequenas cedências, de pequenos desvios, de pequenas justificativas. E cada desvio foi afastando um pouco mais a sensibilidade espiritual, até que o coração ficou tão endurecido que já não ouvia mais a voz suave do Espírito. O profeta Isaías registrou essa dinâmica com uma precisão que corta como espada. No capítulo 59, versículo 2, ele escreve: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Não é que Deus se torna surdo, é que o pecado não arrependido ergue uma parede entre a alma e o céu, uma parede que a própria pessoa construiu, tijolo por tijolo, recusa por recusa, endurecimento por endurecimento.
E isso nos traz a uma verdade que precisamos enfrentar com honestidade. Se você está sentindo que o céu está fechado, que suas orações parecem bater no teto e voltar, a primeira pergunta que você precisa se fazer não é onde está Deus, mas sim, onde estou eu? Não estou dizendo que todo o silêncio de Deus é julgamento. Deixe isso claro na sua mente. Há o silêncio que refina, o silêncio que testa, o silêncio que aguça o desejo pela presença divina. Davi passou por esse tipo de silêncio e clamou: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse clamor nasceu de um silêncio que não era julgamento, era saudade santa. Mas há também o silêncio diferente, aquele que nasce quando a alma se acostumou a viver distante de Deus, quando a oração virou ritual vazio, quando a Bíblia passou a ser decoração na estante, quando a voz do Espírito foi sendo abafada por anos, por escolhas que nunca foram trazidas à luz do arrependimento. Spurgeon pregou certa vez que o coração humano é capaz de endurecer de uma maneira tão gradual que o próprio dono do coração não percebe, como uma rocha que se forma lentamente no fundo de um rio, invisível para os olhos que passam pela superfície. Por isso, a palavra de Deus nos exorta em Hebreus 3, 7 e 8. Como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje. A palavra é hoje, não amanhã, não depois. Hoje, enquanto a voz ainda soa, enquanto a misericórdia ainda se estende, enquanto a porta ainda está aberta, hoje é o momento de dobrar os joelhos e perguntar a Deus com sinceridade: Senhor, existe algo em mim que tem te afastado? Existe alguma área da minha vida onde eu tenho dito não à tua voz? Esse é o ponto de partida de tudo o que vamos meditar juntos nesse vídeo. O silêncio de Deus é um tema sério demais para ser tratado com superficialidade. Há pessoas que estão vivendo em seca espiritual há anos e atribuem isso ao destino, à vida, à circunstância. Mas no fundo do coração sabem que há algo que nunca foi resolvido com Deus. Se você chegou até aqui, creio que Deus tem algo a dizer para você. Não para te condenar, mas para te restaurar. Porque esse é o coração do Pai. Não deixar nenhum filho seu perdido no deserto do silêncio, quando a casa ainda está de portas abertas. Se você quer aprofundar ainda mais esse caminho de restauração, temos um e-book que pode transformar a sua vida espiritual. Ele se chama 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus e está disponível no link do primeiro comentário fixado aqui no canal. Muitas vidas já foram tocadas por ele. Talvez seja a sua vez. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Cada semana trazemos pregações que alimentam a alma e iluminam o caminho de quem busca viver com profundidade diante de Deus. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Para entender o silêncio de Deus como julgamento, precisamos primeiro entender como Deus fala. Porque antes do silêncio, sempre há a palavra. Antes da porta fechada, sempre houve a porta aberta. Deus nunca silencia sem antes ter falado. Esse é um princípio que atravessa as Escrituras de ponta a ponta. Deus fala através da sua palavra escrita. Fala através do Espírito Santo que habita no interior do crente. Fala através dos servos que ele levanta para pregar e ensinar. Fala através das circunstâncias, das provações, das alegrias, das perdas. A voz de Deus é multifacetada e ele nunca deixa o seu povo sem orientação, sem luz, sem direção. O problema não está no volume da voz de Deus. O problema está na condição do ouvido que deveria ouvi-la. Há um tipo de surdez que não é física, é espiritual. E ela se desenvolve ao longo do tempo, nas pessoas que ouvem, mas não obedecem, que entendem, mas não agem, que sabem o que deve ser feito, mas continuam adiando a rendição. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 24, Jesus disse: "Atendei ao que ouvis." Não era apenas um convite à atenção intelectual, era um aviso. A forma como você responde ao que ouve de Deus determina a capacidade que você terá de continuar ouvindo. Quem ouve e obedece recebe mais. Quem ouve e ignora vai perdendo gradualmente a sensibilidade ao que o Espírito fala. Esse é um dos princípios mais sérios do reino.
A revelação divina não é um depósito estático, guardado em algum cofre espiritual à espera do momento certo. Ela flui como água viva, e a água viva só continua fluindo onde há canal aberto. Quando o canal vai sendo entupido pela desobediência, pelo orgulho, pela indiferença, a água para de fluir. Pense no povo de Israel no deserto. Deus falava. A nuvem guiava de dia, o fogo iluminava de noite, a mana descia todas as manhãs. A presença de Deus era tão palpável que o próprio Moisés tremia. E ainda assim, o povo murmurava. O povo duvidava. O povo sentia saudade do Egito, da escravidão que ao menos tinha cebola e alho, como eles mesmos disseram. E chegou o momento em que Deus disse em Números 14, versículo 11: Até quando este povo me desprezará? E até quando não me crerá, apesar de todos os sinais que tenho operado no meio deles? Há um limite para a paciência divina que não é fraqueza, é santidade. Deus é amor, sim, mas Deus também é justo, e a justiça de Deus não pode ignorar para sempre a rejeição deliberada da sua voz. Aquela geração inteira morreu no deserto. Não porque Deus era cruel, mas porque eles escolheram repetidamente não confiar nele. E o silêncio que caiu sobre eles foi a consequência natural de anos de endurecimento. A terra prometida ficou do lado de lá do Jordão, e eles ficaram do lado de cá, não por falta de poder divino, mas por falta de fé obediente. É doloroso contemplar essa imagem, mas é necessário, porque há pessoas hoje que estão à beira do Jordão, à beira de tudo aquilo que Deus prometeu para as suas vidas, e estão paradas, não por falta de chamado, não por falta de dons, mas porque em algum ponto da jornada começaram a endurecer. Começaram a ouvir a voz de Deus e a dizer: depois, não agora, quando eu estiver pronto. E o depois foi se tornando o estilo de vida. E a voz foi ficando mais distante. E hoje, quando tentam orar, parece que as palavras se perdem no ar. Quando abrem a Bíblia, as letras parecem secas. Quando entram na igreja, sentem que estão de fora de uma festa que acontece para todo mundo menos para elas. Esse estado não é permanente, mas ele é sério e precisa ser reconhecido com honestidade. O profeta Ezequiel registrou uma das imagens mais perturbadoras de toda a Escritura no capítulo 10, quando a glória de Deus, a Shekinah, a presença santa do Altíssimo, começa a se mover para longe do templo. Devagar. Primeiro do lugar santíssimo para o limiar. Depois do limiar para os átrios. Depois dos átrios para fora dos muros. A glória foi embora, e o templo ficou cheio de rituais, de sacerdotes, de incenso, de cerimônias, mas vazio da presença de Deus. Isso é o que acontece quando o silêncio de julgamento se instala. A vida religiosa pode continuar, as atividades podem continuar, as palavras de oração podem continuar sendo proferidas, mas a presença se foi, e no fundo do coração, quem está vivendo isso sabe que está performando uma religiosidade que não tem mais Deus dentro dela. Mas por que Deus age assim? Porque ele simplesmente não força a entrada, não grita mais alto, não insiste indefinidamente. A resposta está no próprio amor que ele tem pelo ser humano. Deus criou o homem com livre arbítrio, com a capacidade genuína de dizer sim ou dizer não. E respeitar o livre arbítrio significa também respeitar o não que o homem repete vezes demais. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37, Jesus chora sobre Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. A dor que há nessa frase é a dor de um amor rejeitado. Não é a dor de alguém que desistiu, é a dor de alguém que foi recusado. Deus não silencia com indiferença. Ele silencia com dor. Com a dor de quem amou, convidou, esperou, e foi repetidamente ignorado. E em algum momento, o próprio amor de Deus exige que ele respeite a escolha do homem, mesmo quando essa escolha é a escolha errada. Isso deveria nos fazer tremer. Não de terror paralisante, mas do temor reverente que a Bíblia descreve como o princípio da sabedoria. O temor de Deus não é medo de ser punido
como um escravo teme seu senhor. É o temor de quem entende o peso do que está em jogo, de quem sabe que a presença de Deus é o bem mais precioso que existe e que perdê-la, mesmo que temporariamente, é uma perda que nenhuma outra coisa no mundo pode compensar. Salomão, o homem mais sábio que já pisou nesta terra, escreveu em Provérbios 29, versículo 1: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído e não haverá remédio. Palavras pesadas, palavras que incomodam, mas palavras que foram escritas por amor, não por crueldade, porque quem avisa com antecedência ainda está dando tempo para a mudança. E é exatamente aqui que reside a misericórdia escondida dentro desse tema tão sério. O fato de estarmos falando sobre isso, o fato de que a palavra de Deus nos alerta sobre o perigo do endurecimento, é em si mesmo um ato de graça. Deus não avisa quem já perdeu a chance, Ele avisa quem ainda pode mudar. Se hoje você está ouvindo essas palavras, é porque a graça ainda está operando. O Espírito Santo ainda está batendo a porta. O silêncio que você talvez esteja sentindo ainda pode ser desfeito, mas a iniciativa precisa vir de você. Precisa vir do coração que decide hoje parar de endurecer e começar a ceder. E existe uma diferença fundamental entre o homem que clama a Deus em meio ao sofrimento e o homem que clama a Deus apenas quando o sofrimento chega. À primeira vista, essas duas situações podem parecer idênticas, mas Deus, que sonda os rins e os corações, conhece a diferença com uma precisão que nenhum olho humano alcança. Há pessoas que vivem em intimidade com Deus nos dias comuns, nas rotinas silenciosas, nas manhãs de oração, nas noites de meditação na palavra. Quando a tempestade vem, elas clamam, e o clamor é natural, porque é o mesmo coração que já estava virado para Deus antes da tempestade chegar. Para essas pessoas, o silêncio de Deus durante a provação não é julgamento, é refinamento. Mas há outro tipo de pessoa, aquela que vive distante de Deus nos dias de bonança, que só se lembra dele quando a crise bate à porta, que usa a oração como ferramenta de emergência, como se Deus fosse um extintor de incêndio guardado na parede para ser acionado apenas nos momentos de desespero. E quando essa pessoa ora na crise e o silêncio responde, ela se espanta, ela se ofende, ela pergunta: por que Deus não me responde? A resposta está no livro de Jó, mas não onde a maioria das pessoas busca. Todos conhecem a história de Jó, o homem íntegro, temente a Deus, que sofreu além do que qualquer ser humano deveria suportar. Mas o que poucos observam é o contraste que existe entre Jó e os seus amigos. Jó clamava a Deus mesmo sem entender o silêncio. Seus amigos falavam sobre Deus com muita eloquência, mas no final, no capítulo 42, versículo 7, Deus disse que eles não falaram dele o que era reto, como falou o seu servo Jó. A diferença não estava na teologia, estava no relacionamento. Jó conhecia Deus pessoalmente, seus amigos conheciam sobre Deus academicamente, e quando o silêncio veio, Jó suportou, porque a sua fé não estava fundada em respostas, mas em uma pessoa. Eu sei que o meu Redentor vive, disse ele no capítulo 19, versículo 25. Em meio ao silêncio mais denso, ele afirmou a realidade de Deus com uma convicção que nasceu de anos de comunhão real. Esse é o fundamento que sustenta a alma quando o silêncio de Deus parece insuportável. Não a quantidade de versículos que você memorizou, não o número de anos que frequentou uma igreja, mas a qualidade da sua intimidade com o Pai. Porque é nessa intimidade que você aprende a distinguir os diferentes tipos de silêncio. É nela que você desenvolve a capacidade de confiar quando não entende, de esperar quando não vê, de adorar quando não sente. O Salmo 46, versículo 10, traz uma das frases mais conhecidas e menos compreendidas da Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra hebraica traduzida como aquietai-vos carrega o sentido de largar, de afrouxar, de parar de forçar. É como se Deus dissesse: pare de tentar controlar tudo. Pare de exigir que eu responda no seu tempo, no seu formato, da forma que você espera. Aquiete-se, e nesse aquietamento,
você vai reconhecer que eu sou Deus. Mas há uma condição para esse aquietamento ser frutífero. Ele precisa nascer da confiança, não da resignação apática. Há quem se aquiete porque desistiu. Há quem se aquiete porque aprendeu a repousar. A diferença entre essas duas formas de silêncio interior é enorme. Uma mata a fé, a outra a aprofunda. O salmista Davi passou por períodos em que sentia o silêncio de Deus como um peso impossível de carregar. No Salmo 22, versículo 2, ele escreve: Deus meu, clamo de dia, e não me respondes, e de noite, e não há sossego para mim. Esse é um clamor desnudo, sem ornamento religioso, sem tentativa de parecer espiritual. É a alma crua diante de Deus, honesta na sua dor. E o que faz Davi nesse salmo? Ele não desiste. Ele não acusa Deus de injustiça, ele recorda: nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Ele olha para trás, para as fidelidades passadas, e ancora a fé presente nelas. Essa é uma das disciplinas mais poderosas da vida espiritual. Nos momentos em que Deus parece silencioso, recordar as vezes em que ele não o foi. Mas voltemos ao silêncio como julgamento, porque ainda há camadas que precisam ser abertas. No livro de Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12, há uma profecia que deveria fazer toda a alma crente se sentar e prestar atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que mandarei fome à terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagando de mar a mar, e do norte para o oriente. Andarão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Fome de ouvir a palavra. Há algo mais assustador do que isso? Não a fome física, não a carência material, mas a seca espiritual, aquela em que os ouvidos buscam a voz de Deus e encontram apenas eco. Essa é a imagem que o profeta Amós pintou para um povo que tinha desprezado a palavra quando ela estava disponível, fácil, acessível, e que agora corria de um lado para o outro em busca dela, tarde demais. Não precisamos chegar a esse ponto, mas precisamos levar a sério o aviso. Cada vez que você tem a oportunidade de se alimentar da palavra de Deus e escolhe outra coisa, você está tomando uma decisão. Cada vez que o Espírito fala ao seu coração e você abafa a voz com a distração, com o ruído, com a procrastinação, você está moldando o seu coração de uma forma específica. E esse molde vai se tornando mais rígido com o tempo. A boa notícia, e há uma boa notícia, graças a Deus, é que o coração endurecido pode ser amolecido. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 e 27, registrou a promessa de Deus: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus não apenas diagnostica o problema, ele oferece a solução. O coração de pedra não precisa ser consertado pelo esforço humano. Ele precisa ser substituído pela graça divina. E essa substituição começa com uma decisão. A decisão de se aproximar de Deus com honestidade, de reconhecer o endurecimento, de pedir que Ele faça o que só Ele pode fazer. Tiago 4, versículo 8, é um versículo que deveria ser gravado na memória de todo crente. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A iniciativa parte de você, não porque Deus seja passivo, mas porque Ele respeita a sua liberdade. Você dá o primeiro passo em direção a Ele e Ele cobre todo o resto do caminho. Essa é a graça. Ele não exige que você chegue perfeito, exige apenas que você se aproxime. E a aproximação genuína começa com honestidade. Não com palavras bonitas de oração que soam espirituais, mas não saem do coração. Começa com aquela oração que talvez você nunca tenha orado. A oração do filho pródigo que, ainda no meio dos porcos, levantou-se e disse: Irei a meu pai, sem ensaio, sem discurso pronto, apenas a decisão de virar o rosto para casa. Se o seu coração reconhece algo do que foi dito até aqui, saiba que esse reconhecimento
já é a graça de Deus operando em você. O Espírito Santo não convence quem ele abandonou. Ele convence quem ainda pode ser alcançado. E se você está sendo tocado agora, é porque a porta ainda está aberta. Há uma pergunta que muitos fazem em voz baixa, quase com vergonha, porque parece perigosa demais para ser dita em voz alta dentro de uma igreja. Se Deus é misericordioso, como ele pode silenciar diante de alguém que está sofrendo? É uma pergunta honesta, e merece uma resposta honesta. A misericórdia de Deus não é uma misericórdia que ignora a santidade. O amor de Deus não é um amor que aprova tudo, que fecha os olhos para tudo, que nunca diz não. Há uma visão distorcida de Deus que circula em muitos ambientes cristãos, a visão de um Deus eternamente bonachão, que sorri para tudo, que nunca se incomoda com o pecado, que está sempre disponível independentemente da postura do coração humano. Essa visão não é bíblica. Ela é confortável, mas não é verdadeira. E uma fé construída sobre uma imagem falsa de Deus não sustenta o peso da vida real. O Deus da Bíblia é um Deus que ama com uma intensidade que nenhuma linguagem humana consegue descrever completamente. Mas é também um Deus que leva a sério o pecado, que honra o livre-arbítrio humano, que não força a intimidade onde ela foi recusada. Romanos 1, versículos 24 e 28, descreve um padrão que arrepia. Deus os entregou. 3 vezes o apóstolo Paulo usa essa expressão no mesmo capítulo. Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Deus os entregou às paixões infames. Deus os entregou a um sentido pervertido. Deus os entregou não significa que Deus se tornou inimigo deles. Significa que Deus respeitou a direção que eles escolheram com tanta persistência que ele parou de barrar o caminho. É como um pai que, depois de anos advertindo um filho rebelde, finalmente se afasta e deixa que as consequências das escolhas do filho falem por si mesmas. Não porque deixou de amar, mas porque o amor que força e manipula não é amor, é controle. E é nesse ponto que precisamos entender algo que raramente é pregado com clareza. O silêncio de Deus como julgamento não é necessariamente uma punição direta e imediata. Na maioria das vezes, ele é a retirada da proteção, da guia, da presença que sustentava e a exposição às consequências naturais de viver distante dele. Pense no que aconteceu com Sansão, um homem com um chamado extraordinário, ungido desde antes de nascer, separado para Deus pelo voto nazireno. E Sansão foi cedendo ao desejo pelos olhos, cedendo à atração por aquilo que Deus havia dito para ele se afastar. E chegou o dia em que Dalila cortou o cabelo, o símbolo externo do voto. E a Bíblia registra em Juízes 16, versículo 20, uma das frases mais trágicas que existem. Mas ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele. Não sabia. Acordou como nos outros dias, pensando que a força ainda estava lá, que a unção ainda estava lá, que Deus ainda estava operando da mesma forma. E foi somente quando tentou se levantar e lutou no vazio que percebeu. A presença havia-se ido. O silêncio havia chegado. E ele não havia notado o momento exato em que aconteceu, porque o afastamento foi gradual demais para ser percebido dia a dia. Essa é uma das formas mais assustadoras do silêncio de Deus como julgamento. Ele não chega com estrondo. Ele chega em ponta de pés. Ele se instala enquanto a vida religiosa aparentemente continua, enquanto os hábitos externos ainda estão de pé, enquanto as palavras certas ainda saem pela boca, mas o calor se foi, a vida se foi, a voz se foi. Já há pessoas vivendo exatamente assim hoje, com a aparência de tudo em ordem, mas com uma seca interior que elas mesmas mal conseguem nomear, uma frieza que não deveriam sentir, mas sentem, uma distância que não sabem de onde veio, mas está lá. Uma oração que soa oca mesmo quando as palavras são bonitas. Se isso descreve o que você está sentindo, não fuja dessa sensação. Ela é um sinal de misericórdia. É o Espírito Santo, ainda presente o suficiente para fazer você sentir a falta. Porque o estágio mais perigoso não é quando você sente a frieza, é quando você para de sentir qualquer coisa.
quando a consciência espiritual se apaga completamente e você nem sequer percebe a ausência. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 e 6, faz uma distinção importante. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desfaleces quando por ele és repreendido, porque o Senhor disciplina aquele a quem ama e açoita a qualquer filho a quem recebe. A disciplina de Deus, incluindo o silêncio disciplinar, é uma expressão de paternidade, não de rejeição. O pai que nunca corrige não ama de verdade. O pai que corrige com dor no coração, buscando o bem do filho, é o pai que ama com profundidade. Mas existe uma diferença entre a disciplina e o julgamento. A disciplina visa a restauração. O julgamento é a consequência de uma rejeição que chegou ao seu limite. E a linha entre um e outro nem sempre é visível de fora. Por isso, a atitude sábia não é tentar diagnosticar em qual dos dois você está, mas aproximar-se de Deus com humildade suficiente para perguntar e sensibilidade suficiente para ouvir a resposta. O Salmo 139, versículos 23 e 24, é uma das orações mais corajosas da Bíblia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi não estava pedindo para Deus confirmar que estava tudo bem. Estava pedindo para Deus revelar o que estava errado. Estava convidando o olhar divino para as áreas que talvez ele mesmo não tivesse coragem de olhar. Essa é a oração que quebra o silêncio. Não a oração que pede bênçãos. Não a oração que apresenta listas de necessidades, mas a oração que abre o coração completamente e diz: Senhor, olha aqui dentro. Mostra-me o que precisa ser visto. Não me deixe enganado sobre mim mesmo. Porque o maior perigo espiritual não é o sofrimento externo. É o auto-engano interno. É a capacidade que o coração humano tem de construir narrativas que justificam o próprio endurecimento, que explicam a distância de Deus como se fosse culpa do próprio Deus, que chamam de maturidade o que na verdade é frieza. Jeremias 17, versículo 9, diz algo que incomoda qualquer um que leva a sério a sua vida espiritual. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração humano é capaz de se enganar, capaz de sentir paz onde deveria sentir alarme, capaz de se convencer de que está bem com Deus quando está, na verdade, apenas bem consigo mesmo. É por isso que a palavra de Deus não pode ser substituída por sentimentos. É por isso que a comunidade de fé não pode ser substituída pelo isolamento espiritual. É por isso que a submissão a um pastor, a um líder espiritual, a alguém que fala a verdade em amor, é tão necessária quanto impopular nos dias de hoje. O coração enganoso precisa de espelhos externos para se ver com clareza. E Deus, em sua graça, proveu esses espelhos. A sua palavra é um espelho. A pregação fiel é um espelho. A correção amorosa de um irmão é um espelho. O próprio silêncio, quando sentido com honestidade, pode ser um espelho que revela o estado real da alma. Não desperdice esse espelho. Olhe para ele com coragem. O que você vê pode doer, mas a dor que leva à restauração é infinitamente preferível ao conforto que leva ao afundamento. Se chegamos até aqui juntos nessa meditação, é porque há algo no seu coração que está buscando mais do que respostas teológicas. Há uma sede real, uma busca genuína por entender não apenas o silêncio de Deus em abstrato, mas o silêncio que talvez você mesmo esteja vivendo. E é para essa pessoa que essa parte foi escrita. Quero falar agora sobre o caminho de volta, porque não há nada nessa pregação que sirva de alguma coisa se ficar apenas como o diagnóstico. Um médico que identifica a doença, mas não aponta o tratamento, não cumpriu o seu papel. E a palavra de Deus nunca apenas aponta o problema. Ela sempre aponta a saída. O livro de Oséias é um dos livros mais comoventes de toda a Bíblia. É a história de um profeta que foi instruído por Deus a casar com uma mulher que o abandonaria, que se tornaria infiel, que se venderia como escrava e que, mesmo assim, seria resgatada pelo marido. Essa história não é apenas a história de Oséias e Gomer.
É a metáfora que Deus usou para descrever o seu próprio relacionamento com Israel, e por extensão, com qualquer alma que se afastou dele. No capítulo 2, versículos 14 e 15, Deus diz algo extraordinário. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus leva ao deserto não para punir definitivamente, mas para falar ao coração. O deserto não é o fim. É o lugar onde os ruídos do mundo param, e a voz de Deus pode ser ouvida de novo. Isso significa que mesmo o silêncio mais pesado, mesmo o período mais árido, pode ser redimido, pode ser transformado num ponto de virada. Mas para isso acontecer, é preciso que a alma pare de fugir do deserto e comece a ouvi-lo. Pare de tentar preencher o vazio com barulho, com atividade, com distração, e permita que o silêncio faça o seu trabalho. Há um padrão de restauração que aparece repetidamente nas Escrituras. Ele começa sempre com o mesmo movimento, o reconhecimento, não a justificativa, não a explicação. O reconhecimento puro e simples de que houve um afastamento, de que houve endurecimento, de que o coração foi para um lugar que não deveria ter ido. No livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 48, Salomão ora na dedicação do templo e faz uma declaração que revela esse padrão. E se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o coração, de toda a alma. A restauração não acontece na superfície. Não acontece com um gesto religioso externo, com uma promessa feita na emoção de um culto, com um voto que dura até o estacionamento da igreja. Ela acontece nas profundezas, onde ninguém vê, apenas Deus e você. O filho pródigo, na parábola de Lucas 15, passou por esse movimento. E caindo em si, diz o texto, caindo em si. Primeiro veio a consciência da condição real, depois veio a decisão de se levantar. Depois veio o movimento, levantar-se e ir ao pai. E o pai, que estava olhando o horizonte com esperança, correu ao encontro do filho quando ainda estava longe. Não esperou o filho chegar até a porta. Foi ao encontro dele no meio do caminho. Esse é o Deus que estamos pregando. Não um Deus que espera com os braços cruzados e uma lista de exigências. Um Deus que corre, que abraça antes que o discurso seja terminado, que veste o filho com a melhor roupa antes que ele possa provar que merece. Porque a restauração da intimidade com Deus não é conquistada pelo mérito, é recebida pela graça. Mas a graça não dispensa o movimento da vontade. O filho pródigo precisou se levantar, precisou decidir ir. A graça fez o resto, mas ela esperou que a vontade humana desse o primeiro passo. E é assim que Deus opera. Ele não arrombará a porta do seu coração. Ele bate, ele aguarda, ele convida, mas a maçaneta está do seu lado de dentro. Apocalipse 3, versículo 20, é uma das imagens mais belas e mais urgentes de toda a Escritura. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Essa carta foi escrita para uma igreja, não para incrédulos, para pessoas que já tinham tido um encontro com Deus, que já tinham conhecido a sua presença, que estavam agora vivendo com a aparência da fé, mas sem o calor da intimidade. E Jesus está do lado de fora batendo, não porque desistiu, não porque foi embora definitivamente, mas porque respeita demais a liberdade daquele coração para entrar sem ser convidado. E o convite nesse versículo é a abertura da porta. É o ato simples, mas decisivo de dizer: entra, Senhor, não quero mais viver sem a tua presença. Como essa abertura acontece na prática? Ela começa com o que a Bíblia chama de arrependimento. Não a tristeza superficial que sente vergonha, mas não muda nada. O arrependimento bíblico, a metanoia grega, significa uma mudança de mente, uma virada de direção. É o momento em que você para de andar para longe de Deus e começa a andar em direção a Ele. 2 Coríntios 7, versículo 10, distingue com clareza: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação,
do qual não há que se arrepender, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo é aquela que lamenta as consequências, mas não muda as causas. A tristeza, segundo Deus, é aquela que toca o coração tão fundo que a própria raiz do problema é arrancada. Uma produz mudança real, a outra produz apenas performance temporária. Depois do arrependimento, vem o que poderíamos chamar de reposicionamento. Voltar às práticas que alimentam a intimidade com Deus, não como religiosidade mecânica, mas como expressão do desejo genuíno de estar perto dele. A leitura da palavra não como obrigação cumprida, mas como conversa buscada. A oração não como lista apresentada, mas como presença habitada. A comunhão com outros crentes não como atividade social, mas como corpo que se sustenta mutuamente. O Salmo 51, escrito por Davi depois do seu pecado mais grave, é o manual mais completo de restauração que existe na Bíblia. Nele, Davi não pede apenas perdão, ele pede renovação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 10. Não me retires o teu Santo Espírito. Versículo 11. Restaura em mim o gozo da tua salvação. Versículo 12. Cada pedido é uma camada mais profunda de restauração. Perdão, renovação, presença, alegria, nessa ordem. E Deus atendeu. O homem que estava no ponto mais baixo da sua vida espiritual voltou a ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Não porque o pecado foi ignorado, mas porque o arrependimento foi genuíno e a graça foi maior. E isso é o que está disponível para você hoje. Não importa quanto tempo durou o afastamento. Não importa quantas vezes você prometeu e não cumpriu. Não importa o tamanho do silêncio que se instalou entre você e o Pai. A graça é maior. O sangue de Jesus não perdeu a eficácia. A porta não foi fechada com cadeado. Ela apenas aguarda que você empurre. O silêncio de Deus, quando é julgamento, não é sentença final. É chamado. É o último recurso de um pai que esgotou todas as outras formas de chamar a atenção do filho que ele ama. E se você está ouvindo esse chamado agora, nesse exato momento, saiba que responder a ele é a decisão mais importante que você pode tomar. Não amanhã, não depois do próximo problema, não quando as coisas melhorarem. Agora. Chegamos ao fim dessa pregação com o coração cheio de gratidão. O silêncio de Deus não precisa ser o fim da sua história. Pode ser o início de um retorno mais profundo e mais real do que qualquer coisa que você já viveu com Ele. Não deixe que o orgulho ou o medo segurem a sua mão longe da dele. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu comentário aqui embaixo. Ele nos alimenta e nos diz que esse trabalho vale a pena. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para não perder as próximas pregações que aparecerão na tela agora. E se você quer aprofundar ainda mais a sua intimidade com Deus, acesse o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus no link do primeiro comentário fixado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.